mas o seu amor não cessa. Bom dia, bom dia, bom dia, pelo amor do Senhor, pela sua misericórdia, um novo amanhecer. A única certeza que temos é que o Senhor está conosco. Esse nosso caminhar nesse desafio da vida. Bom dia para todos os meus amados irmãos e irmãs em Cristo, todos aqueles que neste momento acordam mais cedo para estar junto conosco através desse programa, o qual nós preparamos para abençoar a vida de pessoas. Não estamos aqui pedindo nada, simplesmente procurando dar aquilo que recebemos. Recebemos de graça nós estamos dando a palavra de Deus nesse grande desafio da vida. O mundo é marcado com vários perigos e nessa caminhada cristã a situação não é diferente. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então há situações terríveis que vêm contra nós com o propósito de nos derrubar. Eu me lembro de uma pessoa da Bíblia que está registrado, um homem chamado Uzias. Ele é atacado de lepra. Que situação naquela época. Lepra era uma coisa terrível. O que fazer? Simplesmente uma pessoa leprosa era afastada da sua família, era colocada entre os leprosos. Tinha que ficar no meio de pessoas que estavam passando pela mesma situação. E qual o remédio? Não havia naquele tempo hospital. Simplesmente as pessoas eram colocadas num lugar onde outros estavam em situação igual ou situação pior. Então há uma palavra a respeito de Uzias, que ele foi atacado de lepra. Sabem disso, meus amados? Que a presunção é um beco sem saída. E muitos ignoram esta situação. Muitos não percebem que já entraram neste beco. É um beco que não nos leva a uma rua. Beco sempre nos leva a outro beco e daqui a pouco a uma viela e daqui a pouquinho uma situação sem saída. Quem era Uzias? Uzias, um guerreiro, uma pessoa de batalha. Ele fez armas poderosas, era temido pelos seus inimigos. Mas o que aconteceu com esse homem? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Quantas e quantas pessoas se encontram na mesma posição? Muitos estão se exaltando. Eu sou fulano, eu sou ciclano, eu faço, eu aconteço. Simplesmente, recentemente, uma pessoa nessa questão do nosso país, né, no meio político, tinha uma posição de destaque, estava aparecendo na televisão e de repente, pronto, não é mais ministro, é ex-ministro. Então a situação é tremenda quando uma pessoa se encontra dentro de um campo que é extremamente perigoso. Porque quando você está em cima, lembre-se que de baixo tem um grande propósito para derrubar. É impossível não estar numa posição privilegiada e simplesmente não haver pessoas desejando a sua posição.
E também existe o grande perigo. Pessoas ignoram que acima da sua posição há um soberano, ao Deus, ao Criador. O que fez? Ele cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. A sua situação foi tremenda, porque não foi apenas transgressões contra o povo, mas transgressões contra o Senhor, seu Deus. Então, a presunção é um beco sem saída. A arrogância espiritual tem desviado muitas pessoas sem que elas percebam. A pior coisa é você estar fora do caminho e pensando que está no caminho. Porque quanto mais a pessoa pensa que está no caminho, não estando no caminho, ela desenvolve uma velocidade maior, pensando que vai chegar a tal lugar o qual que ela tem em mente. E de repente, depois de tanto caminhar, desenvolver uma velocidade tremenda, percebe que está fora do caminho. O grande problema é tarde demais para retornar. Porque você cria um caminho de fama, um caminho de soberba, um caminho cheio de arrogância, e depois para voltar e ser uma pessoa simplesmente humilde, é difícil. É muito difícil. O ser humano, ele é terrível. Ele muitas vezes só percebe a sua realidade quando ele cai numa situação extremamente difícil, quando ele percebe que ele estava enganando ele mesmo, não enganando os outros. Nós pensamos que podemos enganar os outros, nós enganamos a nós mesmos. A primeira pessoa a ser enganada somos nós. Nós somos, quando na realidade não passamos de simples mortais. Por mais que a pessoa tenha sido carregada pelo povo, adorada pelo povo, simplesmente nós não passamos de simples mortais. Quantas pessoas já passaram pelo palácio? Vou dar um exemplo, Palácio da Presidência da República. Quantas pessoas? Eu nasci no centro da cidade, bem no Largo da Carioca, centro da cidade. Outro dia passei por lá, falei, meu Deus, há 72 anos eu nasci aqui. Estava a subida da escada ao lado da igreja, ainda estava lá. Claro que a casa já não existia mais, houve obras tremendas, porque era o centro da cidade e obras foram feitas, havia muitas situações. E eu passei e disse, meu Deus, eu tenho um retrato ainda existe esse retrato. Eu fiquei pensando, quando eu estava no colo da mamãe, ali não tinha nenhuma ideia. Mas depois, crescendo, fui vendo situações, aprendendo coisas da vida. E me lembro de quantas pessoas foram arrogantes. Quantas pessoas passaram nesses 72 anos. Quantas pessoas passaram. Mas que pessoas? Pessoas extremamente arrogantes. Para chegar perto delas era tremendo. Para entrar na sua casa, meu Deus do céu. Onde estão nos dias de hoje? Quando naquele tempo eu era criança, elas já eram adultas, onde estão hoje? Onde estão? A arrogância espiritual é algo que tem invadido a vida de muitas pessoas nesse caminhar cristão.
Pessoas começam muito bem, mas daqui a pouco já ela tem um contato maior com Deus, daqui a pouco Deus sabe, daqui a pouco é só ela que sabe e as pessoas não estão entendendo, porque Deus tem o chamado, uma obra muito especial e ela, ao invés de agradecer a Deus pela sua misericórdia, não, ela se comporta na casa de Deus como ela não se comporta no seu trabalho. No seu trabalho ela tem que fazer tudo, mesmo não querendo, mas ela faz porque senão é mandada embora. E na igreja, o que faz? Sai contaminando outras pessoas. E quando alguém pergunta, como você está? Não estou muito bem não, eu simplesmente não tenho percebido a minha posição, o que Deus tem feito por mim. Nós somos simplesmente mortais. Nós não somos o que nós imaginamos. Não passamos de servos inúteis. Lembro de um grande homem nesse caminhar da vida cristã, um homem chamado Billy Graham. Meu Deus, o homem viveu de uma maneira extraordinária. Um homem que, quando as coisas se tornavam críticas nos Estados Unidos, chama Billy Graham. E lá estava Billy Graham trazendo uma palavra pesada. Me lembro quando houve a queda das Torres Gêmeas, eu estava almoçando e de repente aquilo veio à televisão, e a gente estava almoçando. Falei, meu Deus do céu, o que está havendo? Até naquele momento nós não sabíamos o que estava acontecendo. Então, aviões entrando, meu Deus, jamais poderia imaginar vendo aviões entrando em prédios. Não era questão de derrubar o prédio, era questão de matar pessoas, de atingir o presidente dos Estados Unidos. E havia muitos aviões no alto. Quando as pessoas estavam ali, eu vou chegar, eu vou para tal lugar, já está tudo preparado. Não chegaram a lugar nenhum. Entendo, meus amados, o que aconteceu com o rei Uzias? Era rei. Ele avançou o sinal vermelho. Ele colidiu com o trono, muito mais alto do que ele. Nós temos que entender que o trono está sempre acima. E temos que subir e sentar no trono. Ele estava muito mais alto do que ele. Ele ia muito bem, até o momento que avançou o sinal, como muitos têm feito hoje. Sem desmerecer, é difícil virar um Fusca, um Gordini, que nem não existe, mas simplesmente tentando avançar o sinal. Mas quando alguém está com um carro poderoso, simplesmente, se você está na frente dele com uma Brasília ou com um Chevette, ele acelera rapidamente, que é para que você perceba que há um poderoso atrás de você, e muitas vezes arranca com toda a velocidade. Pronto. O que acontece? A fatalidade. Nas estradas, eu me lembro que eu fui a Juiz de Fora, e de uma Brasília, eu fui na Brasília, muito bem, 4 marchas, até chegar a um ponto onde havia pessoas, onde havia cidadezinhas, era fácil de chegar. Tá bom, mas quando eu peguei a estrada, que simplesmente não havia casas, não havia moradas por ali, todo mundo me passava, porque eu tinha apenas 4 marchas daquele carro. E quem tinha 5 passava por mim, eu tive que ir no cantinho. Tive que sair 6 horas antes para chegar numa caminhada tremenda. Mas eu cheguei. Mas quantos eu vi, por causa daquela velocidade, confiando em si próprio e lançando uma confiança acima do normal, ficaram pela estrada.
desastre, mais desastres aconteceram. Eu fiquei olhando, disse, não é possível que isso acontece com esses carrões, e era a realidade, porque com Brasília não estava acontecendo, não, só tinha 4 marchas e o barulho era tremendo, porque o motor era do lado de dentro, então a coisa ficava terrível. E passou 4 marchas, pronto, não tem mais o que fazer, só vem para a terceira ou simplesmente permaneça aí. O que aconteceu com o rei Uzias? Ele avançou o sinal vermelho, ele colidiu com um trono muito mais alto do que ele. Ele ia muito bem. Quantas pessoas estão indo muito bem, mas há uma empolgação, há uma situação a qual vai impulsionando a pessoa a se sentir mais do que outras. Quantas pessoas estão avançando o sinal? Já avançaram vários sinais. Uma hora haverá uma colisão. Uma hora vão colidir. Isto é indiscutível. A colisão é inevitável para aqueles que avançam o sinal. Pergunto, nós temos de fato obedecido o sinal vermelho no reino de Deus ou temos avançado? Tudo que devemos fazer, temos que falar com o Senhor. Vem dele, vamos lá. Mandou, muito bem, o sinal está verde, o sinal está amarelo, o sinal está vermelho. Nós estamos passando por uma situação tremenda que o sinal está vermelho para nós. Estamos vivendo este momento jamais visto aqui no Brasil com questão da igreja. Há centenas, há milhares de igrejas, portas fechadas, cultos sem os membros da igreja estando presentes. Nunca passamos por uma situação. Havia uma torcida tremenda para chegar no domingo, porque domingo eu estarei na igreja louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, vou ver fulano, vou ver ciclano, vou ver Beltrano, as crianças vão se encontrar na escolinha dominical, berçário. Não. O sinal está vermelho. E nós não podemos avançar. Porque se avançarmos, pessoas podem morrer. Por causa da nossa desobediência. Temos que esperar. O sinal não vai ficar vermelho o tempo todo. Uma hora o sinal vai abrir. E nós vamos passar com todo o nosso direito. O problema é avançarmos, porque a colisão é inevitável. Tenha muita prudência. Há pessoas que estão apavoradas. Como vai ser? Se Deus está no controle, louvado seja Ele. Se Deus é que controla tudo, louvado seja o nome dEle. Pergunto, será que temos de fato obedecido o sinal vermelho no reino de Deus ou temos avançado? Como nós temos procedido? Me lembro de um homem chamado Rei Davi, conhecido como Rei Davi. Um dia, passando, um homem xingou ele, jogou pedra, falou uma porção de coisas. Olha, ele como Rei Davi, ele poderia ter arrancado a cabeça daquele homem, todo mundo teria aplaudido a sua atitude. Sabe o que Davi fez? Davi passou e disse, quem sabe o que ele está com razão. E o homem continuou na sua ira, na sua indignação, ele foi embora. Ele não disse, eu sou o rei, isso não pode acontecer comigo, então eu vou mandar cortar a cabeça desse homem. Não, ele foi embora. E disse, quem sabe o que eu estou merecendo? Muitas vezes, meus amados, nós ignoramos que Deus é um Deus que pune. Nós achamos
que Deus é um Papai Noel. Deus só dá presente, só dá presente, só dá presente. Muitas vezes estamos passando por uma situação tremenda por termos avançado o sinal. Mas quando foi que avançamos o sinal? Muitas vezes, muitos anos atrás. Só que a coisa aconteceu e nós estamos ignorando, continuamos acelerando, quando estamos arrastando pessoas, estamos destruindo outros automóveis na questão de vida, sem perceber. É muito importante você se humilhar na presença do Senhor. Perguntar, Senhor, será que eu tenho avançado? Porque eu estou com um carro possante aí, será que eu tenho avançado? É difícil uma pessoa com um carro possante ficar atrás de um carro que não é tão possante como o dele, que ele não acelera e não buzina. Isso é quase impossível. E quando passa, aí dá aquela arrancada, diz, oh, tira esse carro velho da frente. Meus amados, é grande realidade no nosso viver. E o carro, aquele carro chamado de carro velho, era um carro que era de fato uma lataria tremenda. Hoje é plástico. Hoje é simplesmente um carro bate, parece que houve algo terrível. Não, simplesmente o material é de uma fragilidade tremenda, que se despedaça. Antes, um lanterneiro, para desamassar o carro, meu Deus do céu, era um teste tremendo que ele tinha que passar. Ou para trocar um pneu, meu pai do céu, para trocar um pneu, um borracheiro, para trocar um pneu de caminhão. Eu conheci pessoas nessa situação, era um trabalho tremendo, bate para lá, para cá. E hoje, veja bem, há coisas que são benéficas, mas também que são extremamente perigosas. Nós ainda não despertamos para a realidade. E nós estamos num mundo que jaz no maligno. O mundo nos odeia. O mundo não nos ama. Ah, eu gosto dos crentes. Não vai nessa situação. Se ele gostasse dos crentes, ele se entregava ao Deus dos crentes, ao Senhor Jesus dos crentes. Não, eu só gosto porque fulano é isso, fulano é aquilo, esse não é igual aos outros. Nós somos membros do mesmo corpo. Aquele ali é muito fanático. Aquele ali é muito... Veja, as pessoas querem nos classificar simplesmente estando fora, estando em trevas. Querem fazer julgamento da nossa vida quando eles se encontram em trevas. Quando eles ignoram o perigo que estão correndo, que perigo de morrer sem Cristo. Estão em alta velocidade, corta para lá, corta para cá. Você vai, monta um ponto de pregação, um lugar, pronto, já chegou esse pessoal. Mas se você fizer outra coisa, que vira madrugada, a noite toda, não há murmuração. Por quê? Porque é do mundo, mas nós que não somos, o que fazemos, como a pessoa aceita músicas e músicas com palavrões à vontade. Mas se você botar hino, incomoda, porque você está falando de Deus, está falando de Jesus, você está falando a realidade e as trevas se agitam, ficam agitadas. Quantas pessoas viram até o rosto para você? Você nunca fez nada com elas viram o rosto porque você é luz, você está vivendo segundo a vontade de Deus, trazendo as boas novas em Cristo Jesus. Nesse nosso caminhar, nós temos que ter um cuidado tremendo, porque num carro possante aparecem muitos amigos, aparecem muitas pessoas que querem andar, que querem sentar do nosso lado.
Ah, eu vou para lá, nem, a pessoa nem vai para lá, mas simplesmente porque você está com um carro possante, pessoas sentam do seu lado e vão, pelo menos saltam. Você já viu que o passageiro, né, ele parece o dono? Se alguém dá uma barbeiragem, ele é que se aborrece, o motorista está lá, mas ele é que se aborrece o que está do seu lado. Entenda, meus amados, que nesse caminhar nós temos que ter muito cuidado. Como diz o velho ditado, quanto mais alto o prédio, pior e mais perigoso é o tombo para quem se encontra no último andar. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude. Temos que fazer uma avaliação, porque todos devem fazer esta avaliação. Por que certos acontecimentos em nossas vidas? É muito fácil acusar, é muito fácil dizer que é o inimigo, é muito fácil. Simplesmente difícil é dizer eu sou o culpado. É o meu orgulho, é a minha soberba, minha vaidade. As pessoas têm um sorriso imenso para uns e para outros simplesmente viram o rosto como se elas fossem melhores. Ah, mas aquela pessoa também serve a Deus. Ah, mas não é como eu. Você é o quê? Todos nós somos servos e servas do Senhor nesse nosso caminhar. Não ignore isso. A presunção é um beco sem saída. A arrogância espiritual tem desviado muitas pessoas do caminho sem que elas percebam. Porque nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus e não Deus para fazer a nossa vontade. Quantas pessoas estão longe do caminho, mas elas não percebem que o que elas estão fazendo é satisfazer a si mesmas e não agradando a Deus. Porque como as pessoas fazem uma avaliação, muitas pessoas, olha, minha vida material melhorou, a minha vida melhorou, agora eu tenho tantas empresas, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Veja, olha só a avaliação que a pessoa faz. Ah, eu tinha um carro muito ruim, agora Deus me deu um carro, amor. Deus tem fábrica de carro, Deus anda dando carro. Então ele me deu uma Brasília para mim ir para tão longe, apenas com 4 marchas, era o último carro da estrada. Ele estava aborrecido comigo. A realidade, meus amados, é que nós temos que ter um cuidado, porque a soberba, ela é tremenda. E muitos não percebem. Primeiro é a justificativa. Oh, eu ajudo todo mundo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa muito boa. Quando na realidade, bom é Deus. Bom é Deus. Pise no pé dessas pessoas que se dizem que são boas. Você vai perceber quem elas são na realidade. A arrogância espiritual tem desviado muitas pessoas sem que elas percebam. O dia da surpresa será o dia do juízo. Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome não fizemos aquilo. Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Muitas pessoas estão se colocando, aparentemente, porque ninguém pode se colocar no lugar de Deus, mas elas estão se achando Deus. É a oração delas que fazem grande efeito, é a pregação delas, não é a pregação da palavra de Deus, é a pregação delas, porque elas são demais e Deus fica até admirado com a posição das pessoas, elas que falam e as pessoas se convertem não a Deus, se convertem a ela, porque essa é a realidade. Eu já vi coisas absurdas nesse meu caminhar, ver reações de seres humanos que não tinha nada a ver com a realidade, apenas uma pessoa que estava num beco sem saída e simplesmente se tornou ídolo.
Outros menosprezam o próximo, eu digo, um membro do mesmo corpo. Eu tenho visto isso nesta minha caminhada. Ali está aquele irmão, ali está aquele... tá bom, eu estou com pressa. Mas se está aquele ali é intelectual, ele veio dos Estados Unidos, olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele é um conhecedor profundo da palavra de Deus, um conhecimento tremendo. Se a pessoa tem conhecimento sem que Deus tenha lhe dado conhecimento, essa pessoa está simplesmente se colocando numa posição extremamente perigosa. Tenha todo cuidado. Você não é quem você pensa que é. Você tem que entender que só Deus sabe quem é realmente você. Se coloque diante de Deus e diga: Senhor, Tu sabes quem eu sou. Me ajude. Me ajude. O orgulho, a soberba, a vaidade está tomando conta de mim. A primeira coisa que a pessoa faz quando melhora é se mudar. Pronto. Tem que me mudar, tem que ir para outro lugar. Simplesmente, ela não percebe que vai sendo dominada. Não que pessoas não tenham que mudar, entenda, meus amados. É simplesmente a pessoa é dominada de uma maneira sutil, já de não suportar mais aquelas pessoas que conviveram com elas. E agora elas estão vivendo em outra sociedade. Agora é diferente. Olha a escola do meu filho, as crianças estão tudo arrumadinhas. Olha a escola. Ninguém está dizendo que você tem que manter seus filhos num lugar onde não é de uma ajuda educacional. Mas entenda bem, o problema é que quando a soberba toma conta, ela cega o ser humano. E quantas pessoas estão cegas? Cadê o homem que estava falando outro dia? Todo mundo tinha que ouvi-lo. Hoje, ele é ex-ministro. Quantas pessoas nessa nossa caminhada? Quantas pessoas fizeram grande sucesso? Que são ex. Simplesmente já não fazem mais nada. Mantenha-se na humildade. A verdade é que muitos de nós perde a noção, porque a soberba cega as pessoas. E se você disser para uma pessoa: olha, você está sendo soberba, ela vai explodir. Ela vai explodir porque ela não aceita olhar para dentro dela mesma. Há pessoas que pensam que estão acima do bem e do mal, quando na realidade não percebem o mal que estão praticando contra a sua própria vida. O rei Uzias acreditou que estava acima da lei de Deus. Por isso tentou fazer coisas ao seu modo. Quantas pessoas estão fazendo ao seu modo? Pergunte: Deus, o Senhor mandou fazer isso? Não. Primeiro fazem, depois diz: Deus, olha só o que fiz. Veja bem. Então Deus tem que assinar embaixo aprovando, quando não é realidade. Essa não é a realidade. Acorde. Acorde para a realidade. O que Uzias conseguiu com seus esforços? Ele conseguiu foi uma lepra incurada. Puxa, o que é isso? O homem se esforçou tanto. O que ele conseguiu foi uma lepra incurada. Meus amados, tenhamos muito cuidado. Este é um mundo de soberba, de vanglória, de presunção. Nunca deixe a presunção levá-la a antecipar o seu objetivo. Se você quer servir a Deus, sirva a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Você não precisa ser conhecido. Você não precisa ser famoso. Reino de Deus não é lugar de pessoas famosas. Reino de Deus é lugar de servos e servas do Senhor, que se colocam à disposição para servir e vivem na
dependência do Senhor. Não o Senhor dependendo delas. Há pessoas que já não têm mais tempo nem de orar, porque ela tem que se aprofundar muito, porque tem que trazer uma mensagem que vai sacudir. Eu prefiro ser um Pedro, que simplesmente, com uma palavra verdadeira, 3.000 almas se renderam a Cristo. Pessoas de vários lugares do mundo se renderam a Cristo. Disse o que deveria ter dito. Ele não se deixou abater. Diante daquelas pessoas, ele era apenas, numa linguagem popular, um João ninguém. Mas diante de Deus ele era um instrumento. Seja um instrumento nas mãos de Deus, para a honra e glória dele. Tenha um cuidado com você mesmo. Muitas pessoas estão olhando o inimigo. Olhe para si mesmo. Cuidado. Um grande inimigo nessa caminhada é você. A soberba, a presunção, tem levado muitas pessoas para o abismo. Enganado muitas pessoas. Que Deus nos abençoe. Abra o nosso entendimento. Que a cada dia que passa, possamos nos humilhar perante o Senhor e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Não é fácil, nós somos seres racionais, temos ideias, pensamentos e achamos que Deus é que tem que concordar conosco. Não nós nos submetemos à vontade de Deus, mas Deus tem que fazer o que nós queremos. E a coisa não é feita, nós acusamos quem? O inimigo. O inimigo impediu. Que inimigo é esse que pode impedir a ação de Deus? Não pode. O que Deus quer fazer, Deus faz. Se Deus quiser te usar, Deus usa você. Mas você não pode usar Deus. Nunca. Nunca você pode usar Deus. Cuidado com a soberba. Cuidado com a sua arrogância. Eu vi muitas pessoas caminhando, tiveram ouro e prata, e o fim foi extremamente trágico. Tenham todo cuidado, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Saia da frente, se esconda atrás do Senhor, deixa Deus na frente. Amém. Eu quero orar por pessoas que nomes e nomes estão aqui, e que Deus possa abrir o entendimento de todos nós. Nós precisamos. Eu estou aqui de uma maneira independente, eu também preciso, como eu dependo, posso dizer, como disse Paulo, eu sou o maior dos pecadores, eu preciso da graça, da misericórdia, que Deus me ajude. É uma luta, quanto mais você aparentemente cresce, você se esquece o quanto você tem que diminuir. Quem tem que crescer é o Senhor. Quem tem que aparecer é o Senhor. Quem tem que ser anunciado é o Senhor. E não a sua pessoa, o seu nome. O seu nome não é poderoso, mas o nome de Jesus é poderoso. Amém. Amanhã eu estarei, pela graça de Deus, sempre repetir, 9h30 da manhã. O templo aqui está vazio. Não sei se haverá qualquer liberação para que os cultos voltem ao normal. Não sei. Ninguém pode impedir eu falar do Senhor. Aí eu vou falar, porque isso é ordem do soberano. Aí eu tenho que falar. Não importa o preço, mas eu tenho que falar. Porque o alto preço ele pagou por mim, para me salvar do inferno, da condenação eterna. Então não posso me negar ao meu Deus. Eu quero pedir a Ele que nos permita, logo mais, 8 horas, trazer mais uma palavra. Que eu possa vencer os obstáculos do dia de hoje, que você também possa vencer todos os obstáculos do dia de hoje. Não tema, veja bem, o mal nos intimida, o mal nos leva à covardia, mas a fé nos fortalece. A fé nos capacita para ir em frente, confiando no Senhor acima de todas as coisas. Que Deus nos ajude. Nós precisamos. Não temos vergonha de dizer que precisamos do Senhor. Sem Ele, nada somos. Mas com Cristo podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Estou enfrentando esse
momento jamais enfrentei. Templo vazio, sem ninguém. É que eu briguei com todo mundo foi embora. Não, eu estou obedecendo a lei dos homens. Mas eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus. Nem que eu fique na rua falando sozinho, eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus. Porque esta é a ordem de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu não posso impor sobre pessoas. As pessoas não podem impor sobre mim a proibição de não pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado. A palavra de Deus tem que ser pregada. Então, amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus, não se renda ao mal. Se humilhe perante o bem, que o Senhor te exaltará. Oremos, Deus e Pai, em nome de Jesus, te pedimos por cada pedido de oração, cada pessoa, que o Senhor opere na vida de cada uma delas para o louvor da sua bendita e santa glória. Que haja um manifestar sobrenatural na vida dessas pessoas que precisam de um milagre, meu Deus, e precisam, acima de tudo, da salvação de almas. Aqueles que são irmãos e irmãs em Cristo, que o Senhor opere, venha fortalecer para a honra e glória do Teu nome. Vivemos dias difíceis, não somos enganados, não seguimos um Cristo que disse que teríamos só dias maravilhosos. Não, o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, íamos passar por elas, mas que devemos ter bom ânimo para entender que o Senhor venceu o mundo. Não vencemos apenas um problema. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nesse nosso desafio. Nos ajude, ó Deus, a caminhar. Eu te peço em nome de Jesus por cada irmão, cada irmã em Cristo, cada ministro do Evangelho, cada homem, ó Deus, que te serve com humildade. Verdadeiramente, o objetivo é glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, que o Senhor sustente em tuas mãos poderosas para o louvor da sua bendita e santa glória. Livra-nos, ó Deus, desse orgulho, dessa vaidade sutil. Uns se acham merecedores, quando na realidade ninguém merece nada. Muitos estão vivendo como muitas situações nesse nosso país, no mundo político, onde uma pessoa que trabalha 7 dias na semana, meu Deus, trabalha até no domingo, meu Pai, tem um salário e, meu Pai, só o Senhor. Outros, meu Deus, vão 2, 3 dias, ganham 30 vezes mais, até 40 vezes mais. Que o Senhor nos ajude a caminhar, entendendo que não há merecimento, mas a sua graça é conosco. É pela graça que nós estamos caminhando. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Nos ajude, ó Deus. Sabemos que só o bem vence o mal. Só o bem. O mal jamais pode vencer o bem. Porque o nosso bem é o Senhor, que está acima de todas as coisas. Oro por cada brasileiro nesse nosso caminhar, que em meio, a Deus, a esses momentos difíceis que estamos vivendo, que as pessoas de fato se rendam a Cristo. Não busque a Cristo apenas para comida, para emprego, mas que busque a Cristo para a salvação da sua alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Deus, em o nome de Jesus, por cada irmão e irmã, nesta batalha junto comigo, nesse desafio da vida, para a honra e glória do teu santo nome. Não tenho que entristecer o meu coração, eu tenho que confiar em Deus e esperar no Senhor. Tudo tem hora. O Senhor há de fazer na hora que pertence a Ele, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo mais, se ele assim me permitir, estarei aqui novamente trazendo uma palavra com o propósito de abençoar a sua vida. Se a palavra dita lhe abençoou, amém. Se não lhe abençoou,
nada posso fazer, porque quem abençoa é o Senhor. Eu sou apenas o carteiro, apenas entrego a carta, faço a leitura e entrego a carta. E que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos fortalecer no Senhor, nos alegrarmos no Senhor e na força do seu poder. Até logo mais, se Ele assim nos permitir.